Senhor. Irmãos, domingo passado, eu comecei uma palavra sobre libere o seu potencial. E a expectativa que cada um de nós temos da vida é uma expectativa de bênção, uma expectativa de conquistas. Mas para isso, nós precisamos liberar o potencial que está dentro de nós, tomando decisões assertivas, tomando decisões que façam com que nós possamos crescer. Então, essa série de mensagens, domingo passado e hoje, é liberando o seu potencial. A próxima é assumindo o seu destino, a outra, rompa os seus limites, e o outro domingo, crie expectativas sobre o seu futuro. Então, essa série de mensagens, nós vamos falar sobre o que Deus pode fazer na vida de cada um, quando se coloca diante de Deus e permite que Deus possa agir na sua vida. A primeira coisa que nós vimos foi: destrua os rótulos que você recebeu. Nós lemos a questão de Davi, quando o irmão dele, Eliabe, o chama de presunçoso e incapaz. E tem muitas vezes nós carregamos rótulos que as pessoas nos colocam, e esses rótulos nos marcam. Toda vez que vamos tomar uma decisão, nós lembramos desses rótulos. E esses rótulos nos freiam, esses rótulos nos paralisam. Davi, ele não se importou com o que o Eliabe disse. Eliabe chamou de presunçoso, de incapaz. Mas ele disse: eu não quero saber disso, eu sei o que vai acontecer. Eu vou enfrentar esse gigante. A segunda coisa que nós vimos foi... Teve uma frase que eu falei, que eu pedi para os irmãos anotar, que foi: o pior da mentira não é ouvir, mas acreditar no que as pessoas falam. Ei, não acredite no que as pessoas falam, acredite no que Deus tem a falar a teu respeito. Deus te criou para a bênção. Deus te criou para você ser algo extraordinário. As palavras das pessoas são sementes. Ei, mas a palavra de Deus é decreto sobre a tua vida. Então, o que Deus determina, está determinado. A segunda coisa que nós vimos foi: encare os desafios com coragem. Existem provas que nós passamos, que nós precisamos ter coragem elevada, acima daquilo que nós temos. Davi foi enfrentar um gigante que era muito maior do que ele, um homem acostumado à guerra, um homem que sabia lutar, e Davi não sabia nada disso. Ele sabia apenas cuidar de ovelhas. Davi teve coragem, encarou os desafios. Irmãos, quando Deus permite que apareçam desafios na nossa frente, não é para a gente temer e fugir. Todo desafio é para nós enfrentarmos e crescermos espiritualmente, crescermos intelectualmente. Tem um menino aqui da igreja, um rapaz, um adolescente, que me deu uma resposta aqui que eu não vou esquecer nunca. Eu estava precisando de alguém para ajudar na mídia. E eu falei: estou precisando de alguém para ajudar na mídia. E esse rapaz me procurou e disse: eu não sei, mas se me ensinar, eu faço. Então, essa resposta dele me marcou muito. Eu não sei, mas se me ensinar, eu faço. Os desafios, muitas vezes nós não sabemos como fazer, mas Deus quer te ensinar a você ter vitória. A terceira coisa que nós vimos no domingo passado foi permitir que Deus toque em seu passado e te conduza ao crescimento.
E eu falei, qual é a parte do teu passado mais importante? Aí a gente imagina um monte de coisa, mas a parte do teu passado mais importante é aquele momento quando Deus tocou na tua vida. Meus irmãos, enquanto Davi era deixado de lado pela sua casa, era esquecido no campo como um simples pastor de ovelha, Deus estava preparando Davi para algo muito maior. Davi enfrentou um leão e o matou. Davi enfrentou um urso e o matou. Esse homem criou dentro dele suporte de coragem, suporte de saber que ele só fez isso porque Deus estava com ele. Irmãos, nós só vencemos se Deus estiver conosco. E hoje, eu quero falar sobre duas coisas. A primeira, seja dependente de Deus. Irmãos, o texto, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, por favor. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Meus irmãos, você só pode liberar o seu potencial se a sua identidade for encontrada por Deus para te capacitar, assim como Davi, os seus desafios nos obrigam a enxergar a uma verdade muito grande. Nós dependemos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Meus irmãos, às vezes nós tentamos fazer do nosso jeito, às vezes nós tentamos dar uma de herói, achando que nós temos competência, capacidade. Irmãos, nós dependemos da sabedoria de Deus, nós dependemos da graça de Deus, porque muitas vezes nós temos a maneira de fazer, mas não sabemos como ajustar as coisas para fazer. E é nessa hora que nós precisamos de treinar diante do Senhor. Davi não fez treinamento básico de exército. Sua força, seu treinamento veio de Deus. Qual tem sido a força que tem te inspirado, te levado a lutar e enfrentar os teus problemas? Meus irmãos, a confiança em si mesmo nos afasta de Deus. Uma vez, um senhor estava me contando as suas vitórias, e ele era um homem que tinha conquistado muita vitória. E eu disse, graças a Deus, Deus te abençoou. Ele falou, não tem nada de Deus aqui. Fui eu, meu trabalho. Falei, oi. E aí eu comecei a conversar com ele. Quem te deu força? Quem te deu inteligência? Na hora das decisões, quem te deu sabedoria? Quem providenciou pessoas para trabalhar com você? E aí eu fui falando com ele e mostrando a ele. Eu falei com ele, basta uma gripe que você fica na cama. Principalmente se for homem. Não é verdade? Se for homem, vai para a cama e quer mingau. A esposa chega perto e diz, um mingauzinho, amor. Eu estou tão mal. Então, daqui a pouco ele quer até banho na cama. Bem, irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. E não existirá gigante que não se abata quando nós estamos
cheios da graça, da sabedoria e do poder de Deus. Nós estamos numa situação em que enfrentamos desafios muito maiores do que nós no mundo de hoje. E é esse momento que nós precisamos de ter dependência de Deus. Corte a corda da independência. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Não. A Bíblia diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Deus quer te dar sabedoria para você lidar com as dificuldades. Deus quer te dar sabedoria para você lidar com as situações que vêm a você, com as surpresas que muitas vezes nos pegam sem nos avisar. Então nós precisamos saber que a nossa vida sem Deus, ela não é nada. Eu e a Rosa estamos preparando para fazer algo. E tudo que o ser humano pode fazer, eu e ela já fizemos. E nós dois estávamos orando essa semana, Deus, agora nós colocamos diante do Senhor. Se é tua vontade, faz. Se não é tua vontade, impede. É isso que nós precisamos aprender. A depender de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida, a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Nada acontece na nossa vida quando nós somos dependentes de Deus que não seja para a glória de Deus. A quinta situação para você liberar o seu potencial, seja influenciado por referência certa. Antes de ler o texto, antigamente, nós conhecíamos pessoas e nós admirávamos e queríamos ser igual. Eu tive um professor de seminário que eu queria pregar igual a ele, que eu queria falar igual a ele. Ele era a minha inspiração de púlpito. Então, naquele tempo, na década de 80, nós líamos, então nós queríamos ser como aquelas pessoas. Quando eu li o livro do Paul Yang-Shu, A Quarta Dimensão, eu saí acreditando, crendo em tudo. E assim dizendo, Deus vai fazer. Aquele homem me inspirou a ter fé. Então ele era um referencial para mim na área de fé. Quando eu li Finney Vive Ainda, eu saí acreditando que todo culto tinha que ter decisão, porque por onde Finney passava, o comércio parava, as fábricas paravam para ouvir a glória de Deus através de Finney. Meus irmãos, hoje, nós estamos seguindo qualquer coisa. Tem gente seguindo cachorro, gato. Tem gato com mais de 500 mil seguidores. Vai aprender o que com o gato? Miar. Responsabilidade nenhuma, mas está influenciando essa mocidade toda. Um monte de crente, meninas crentes, adolescentes crentes, seguindo Anitta, Ludmilla, esse monte de gente que tem nada na cabeça, nada. O que essas pessoas servem para te influenciar, para fazer você ser melhor? Nós estamos vivendo num mundo que aplaude a mediocridade,
que aplaude as pessoas vazias. Quanto mais vazio, mais é aplaudido. Vamos ler 1 Samuel 17, 38 a 40. Eu tenho ficado muito pensativo sobre quem é que o povo de Deus está seguindo. Existem tantos homens de Deus sérios, que você pode aprender com ele. Pastor Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá. Tem tantos homens de Deus que você pode entrar é porque eu não sei falar essas coisas ainda. Nas plataformas deles, e tem tanta coisa boa para aprender. E aí, a gente fica entrando em plataformas de gente vazio, que aplaude a desonestidade, que aplaude a vida de trambicagem, que aplaude o engano, que aplaude o desacerto, a infidelidade conjugal. Está errado. Hoje, todo filme e todo programa de televisão coloca a esposa como a megera e coloca a amante como a principal. É demoníaco. A luz de uma casa é a esposa. Cadê as mulheres? Não falam amém, não? Oxe, estou enchendo a bola de vocês aqui. Então é o seguinte, o brilho de uma casa é uma mulher sábia, uma mulher cheia de Deus. Aí, irmãos, é sério isso. Agora vem esses programas desconstruir o papel da mulher. Não, não. Vamos lá o texto. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. O 38 a 40. E Saul vestiu, escuta bem isso aí. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre ele, tirou o capacete, tirou o peitoral, tirou tudo de cima dele. O 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e o lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estudava no seminário, eu sempre fui muito alegre, muito brincalhão. E a direção do seminário me chamou, teve uma reunião comigo, eu já estava no 2º ano, e disse: Arthur, ou você muda, ou nós vamos ter que mandar você embora. Falei: mas por quê? Você não tem cara de pastor, jeito de pastor, nada de pastor. Você tem a cara muito aberta. Fecha a cara. E eu fiquei. E os irmãos falavam: o que é? Está doente? Não, eu quero ser pastor. Durante uns 10 dias eu fiquei no seminário. Aquilo incomodou tanta gente que o diretor me chamou e falou assim: Arthur, volta a ser você.
Ei, tem muita gente querendo ser outra pessoa, vestindo a capa de outra pessoa, querendo, aquele irmão ali, ele é diferente. Não seja você. Deus te fez do jeito que você é. Tem pessoas que Deus fez conversado, tem outros que Deus fez calado. Tem gente que Deus fez espalhafatoso. Tem gente que Deus fez que a gente não ouve, nem ele ouve a voz dele. Tem gente que dá amém aqui na igreja tão particular que só ele e Deus ouve. Então, cada um tem uma forma de Deus. Vestiram a roupa de guerreiro em Davi. Ele disse, não é isso que eu sei. Eu não sei guerrear ou lutar com essas roupas. Eu não sei lidar com isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Libere o seu potencial. Deus te fez do jeito que você é. E Deus vai te usar do jeito que você é. Só tem uma coisa que eu quero te falar. Não ande com gente mal resolvida. Porque isso é contagioso e isso pega. Pessoas são chaves. E quando nós escolhemos fazer escolhas certas, as portas se abrem. Não ande com as pessoas do seu passado. Ande com pessoas do seu futuro. Meu irmão, a armadura de Saul não servia em Davi. Durante a vida, a sua vida, Davi foi desafiado em todo o tempo, do jeito que ele é. Você já reparou que Davi não pegou uma pedra, ele pegou 5? Por que ele pegou 5? Ele disse, se eu errar na primeira, eu acerto na segunda. Se eu errar na segunda, eu acerto na terceira. Tem gente desistindo na primeira palavra, não. Tem gente que tenta, quando ouve uma crítica, para. Irmãos, a gente precisa saber o que quer. Deus te deu um temperamento. Deus te deu uma maneira de ser. Deus desenhou o teu temperamento. Deus desenhou a maneira que você deve viver. A armadura de Saul estava contaminada de orgulho. A armadura de Saul estava contaminada de inveja, de soberba, de altivez, de espírito de rebeldia, de ira profunda, de vingança. E nada disso é modelo para o povo de Deus. Nada disso é modelo para o povo de Deus viver uma vida diante do altar do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós podemos dizer isso dentro da nossa casa? Quando eu era pastor em Valadares, da igreja do Grande Duquesa, eu vou pregar lá em dezembro. Eu fui pastor dessa igreja de 1980 a 1990, 10 anos. Na hora de tomar a profissão de fé, eu colocava os irmãos no primeiro banco. Esses são os irmãos que vão batizar, vão ficar aqui no primeiro banco. E eles vinham. E aí eu chamava a família de cada um e perguntava, me fala uma coisa, ele é crente em casa? Muitos deles, na hora que via a família na frente, falavam, pastor, deixa para o próximo. Porque a gente é crente
Quem sabe quem nós somos é quem vive com a gente. Ser crente na igreja é fácil. Aqui a gente dá glória a Deus. Aqui a gente fala aleluia. E dá até uma. Mas quando sai naquela porta ali, quem é que nós somos? Quem é que nós somos? Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso é que os pais precisam falar para os filhos. Meu filho, minha filha, me imite, porque eu imito a Cristo. Ei, os filhos podem esquecer tudo que nós falamos, mas não vão esquecer o que eles viram a gente fazer. Deus transformará o seu potencial em realizações. No 1 Samuel 17, versículo 45, 46 e 47, fala da vitória de Davi. 1 Samuel 17, 45, 46 e 47. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Perceba que ele não disse que o gigante estava afrontando ele. Ele trouxe Deus para o campo de batalha. Você está afrontando a Deus. Você está afrontando a Deus. Eu vou a ti em nome daquele a quem você tem afrontado. O outro, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmão, quem te dá a vitória é Deus. É Deus que começou a fazer uma obra na tua vida. É Deus que vai completar esta obra na tua vida. Deus não quer apenas te dar vitória. Deus quer transformar a tua vida em uma vida vitoriosa. Do versículo 49 ao 51, diz, retirando uma pedra do alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Irmão, o filisteu tinha capacete, tinha peitoral, tinha uma proteção na cintura e nas pernas. Só não tinha proteção na testa. E como ele era um gigante, que testão. Davi olhou e disse, eu não erro isso nem a pau. E Davi foi e mandou ver. A Bíblia diz que a pedra cravou e o gigante caiu. Meu irmão, o sucesso revela quem é Deus na nossa vida. Tem muitas pessoas, tem uma história de um irmão de Belo Horizonte, que ele tinha uma empresa desse tamanhozinha, e ele botou bem grande na parede, Jesus Cristo é o Senhor dessa empresa. E a empresa foi crescendo, e ele botava na parede grande, Jesus Cristo é o Senhor dessa empresa. Passou para um outro galpão muito maior. Aí ele escreveu um bocado de coisa e diminuiu a letra do Jesus Cristo é o Senhor da empresa. A empresa cresceu e ele arrumou uns sócios. E os sócios disseram, nós não queremos aquela frase. E ele tirou Jesus Cristo é o Senhor da empresa. Quem é que está andando com você? Quem é que está te influenciando?
O resultado, aquela empresa não deu certo, porque tirou o maior sócio, que é Jesus Cristo. A nossa vida sem Jesus, nós não somos nada. O nosso casamento sem Jesus não é nada. Porque quando nós temos problema no casamento, a gente dobra o joelho e pede a Deus: Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa resolver com a esposa os problemas do dia a dia. Eu sei, sabe nada. Ninguém sabe nada. A gente pensa que tem experiência, não temos não. Meu irmão, o sucesso revelará quem é o seu Deus. O sucesso na tua vida. Quantas pessoas começaram pequenas e cresceram? Como é o nome desse? Essa menina que canta, não sei o que, Priscila. Começou cantando na igreja, uma coisa tão bonita, louvando a Deus. Cresceu. Não precisam mais de Deus. Tem um outro aí. Eu preciso aprender um pouco ali. Cresceu. Agora é amigo da Globo. Bebe com a turma da Globo. Abre a Bíblia com a turma da Globo. É amigo do companheiros e companheiras. Então, é amigo desse povo tudo. Então, o que acontece? Acabou. Irmãos, quem é que anda com você? Quem é que está te influenciando? Libere o potencial que Deus te deu na sua vida. O mundo não tem nada para te dar. Eu vou falar um negócio aqui que tem gente que não vai gostar, mas tudo bem. Se tem uma coisa que dá e passa, é raiva. As irmãs casadas, olhe para mim. Não ande com gente que está divorciando, porque ela vai querer te levar para o clube dela. Não está divorciando. Irmã, só um minuto. Não ande com pessoas que estão se divorciando. Isso é coisa muito séria. Eu aconselho ali, e eu sei o que eu estou falando. Isso não é uma brincadeira. As academias estão lotadas de pessoas que vão para lá inocentemente e depois perdem o casamento. Procure se aconselhar com uma pessoa sábia. Procure se aconselhar com uma pessoa que tem conselhos para te dar, com uma pessoa digna. Procure se aconselhar com pessoas que te levem à presença de Deus. Procure se aconselhar com pessoas que não seja difamadora. Procure se aconselhar com pessoas que vai fazer com que você se aproxime de Deus e não que te afaste de Deus. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Para liberar o seu potencial, destrua os rótulos que você recebeu. Corte a corda da mentira. Segundo, encare os seus desafios com coragem. Corte a corda do medo. Terceiro, permita que Deus toque em seu passado e conduza você ao crescimento. Corte a corda do sofrimento. Seja dependente de Deus. Corte a corda da independência. Os músicos sabem o que é que eu estou fazendo. Seja influenciado. Aí, o meu músico já chegou. Seja influenciado pelas referências certas. Corte a corda dos relacionamentos. Escuta. Relacionamentos tóxicos.
relacionamentos que destroem, que só dão conselhos para destruição. Não vá atrás dessas pessoas, não. Se o conselho é negativo, é para destruir, deixa de lado. Porque Deus, Ele é um Deus que quer abençoar. É um Deus que quer melhorar a nossa vida. Vamos ficar de pé?